Olá, E Padre Léo, sua bênção. boa noite, seja bem-vindo. Deus Boa te noite. abençoe. Amém. Então, Rubinho, fala um pouquinho pra gente, você que gosta de estudar e tudo, sobre o Advento, né? A gente vai começar agora domingo, né? O ano novo da igreja, o ano Isso. litúrgico, né? Então, bora lá. Pronto. Pessoal, seguinte, a gente tem o ano civil, que para a gente começa no dia 1º de janeiro e acaba no dia 31 de dezembro, não é isso? Só que o calendário da igreja, ele não funciona desse jeito. O ano novo começa no primeiro domingo de advento e acaba no último domingo antes do advento, né? Antes, no calendário tradicional, antes da reforma, o dia que se celebrava a festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, não é isso? Só que agora é o domingo anterior ao domingo primeiro do advento. Então, é uma data móvel. Não necessariamente começa todo ano dia 29 de novembro, como vai começar esse ano. Pode começar mais para frente, pode começar mais para trás. Como é que a gente sabe quando é que começa? Quando é que a gente sabe como é que começa? É muito simples. Tem o dia 25 de dezembro, que é o Natal, são 4 domingos antes. Nesse caso, o dia 29 de novembro vai ser o primeiro domingo do Advento, aí dia 6 tem o segundo, dia 13 o terceiro, dia 20 o quarto domingo do Advento, e dia 24 para 25, né, a celebração do Natal. É basicamente essa dinâmica, né? Não é um dia fixo. Assim como a Páscoa, por exemplo, também não é uma data fixa, né? É uma data que muda de acordo com a lua, né? Todo ano tem uma diferençazinha. Então, para nós católicos, é muito importante a gente conhecer essa dinâmica do ano litúrgico, porque o ano litúrgico ele não existe à toa, né? Você, claro, vai me completando, né, Padre? Então, o ano litúrgico ele não existe à toa. A igreja criou o ano litúrgico para nos ajudar de uma forma pedagógica a gente assimilar os mistérios da vida de Cristo, que são os mistérios da nossa salvação. Não é assim aleatoriamente. Por exemplo, fazendo uma comparação aqui que nem cabe, mas para poder ilustrar. Você vai numa seita protestante, qualquer dia eles pegam qualquer passagem e tá com o pau lá, e lê, e o pastor fala, não sei o quê, mas aquilo ali não tem nenhuma dinâmica, não segue nenhuma coerência, nenhuma sequência lógica. Diferente da igreja católica, que a gente tem um ano litúrgico que nos ensina a viver, né, no caminho de Cristo. Então, todo ano a gente nasce com Cristo, depois a gente morre com Ele, ressuscita, recebe o Espírito Santo, né, a gente vai, a dinâmica do corpo de Cristo, tudo isso dentro de um ciclo, né, que a gente vai vivendo. Então, Só é uma uma coisa coisa... aí, só te completando aí, Rubinho, sem querer te interromper, mas de vez em Né, quando a gente vai fazendo isso, né? É, Você tocou num ponto muito importante que eu queria destacar. Você falou assim, você vai numa seita protestante, numa igreja protestante, é a palavra que pega lá e lê a inspiração do pastor, né? Então, é essa centralidade no homem, né? O homem que decide. E a liturgia, ela é sagrada porque justamente não é o homem que decide, não é a pessoa que decide, não é o padre, não é o bispo, mas ela pertence à igreja. Ela é um tesouro da igreja e ela é sacra, ela é intocável, né? Ela não me pertence. O grande problema da litúrgica que nós vemos hoje é porque as pessoas querem colocar suas mãos humanas naquilo que é sagrado, naquilo que é divino. Então, por exemplo, o ano litúrgico, o Advento, o Natal, a Páscoa, a Quaresma, não foi assim, um teólogo ou um padre pensou assim, rapaz, eu acho que eu vou criar aqui um negócio legal para as pessoas aqui ficarem mal baratas, preparar de legal para a festa, né? Essa coisa bem modernista que a gente tem hoje, né? Eu tive uma ideia, vamos criar um novo, né? Adoro essa palavra, né? O pessoal fica criando um novo, novo, sempre é novo, nunca tem tradição num certo lugar. Aí, não, a igreja, isso nasce, a tradição nasce da fé do povo e ela é provada nos séculos, né? Então, os textos que nós temos foram escolhidos e provados
em muitos séculos, né? Então são textos veneráveis, são escolhidos de forma venerável, né? Tradições litúrgicas que remontam aos apóstolos, né? Remontam às primeiras Exatamente. evangelizações. Então, não é alguém que decide. Então, vai permanecendo na igreja aquilo que é comprovadamente inspirado pelo Espírito Santo, que a autoridade magisterial bate o martelo e não, isso aqui vai ficar, né? Vai ficar. Então, é, esse modo venerável, né? Que tem a liturgia, né? Que tem os textos litúrgicos, né? Que tem essa pedagogia, ela é criada pelo Espírito Santo, pela fé do povo e confirmada pelo magistério da igreja, né? Perfeito. Então, por exemplo, um texto litúrgico que a gente lê no primeiro domingo do Advento, você vai encontrar ele no século IV. Você faz Exatamente. 1.600 anos que lê o mesmo texto, né? Faz 1.800 anos que lê o mesmo texto na missa em todo o rito latino. Imagina, né? Mas aí, vai lá. Eu queria pegar e contar uma curiosidade aqui. Eu não sei se alguém já perguntou, porque esse novo formato do Instagram eu não consigo ver as perguntas, só aparece a última para mim. Eu não sei como é que faz. Eu acho que Mas eu tenho que, nessa interrogação, aparece uma pergunta aqui, ó. Não não, eu sei digo se dá os para ver. comentários, não, eu digo os comentários do pessoal que eu não consigo ver. Mas Ah, sempre que a gente fala do Natal, aparece uma pergunta. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou a igreja escolheu essa data? Aí se você bota ah, no Google, super interessante, vai dizer: Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, escolheram essa data porque era a data do Deus Sol, que não sei o que era isso. Aí eu gostaria, se aham. você me permitir, padre, de em 3 minutos contar como foi que aconteceu. É Até possível? mais. Então pronto, Até eu vou mais. contar. Então preste atenção, galera. De uma vez por todo mundo vai aprender isso. É ridiculamente simples. Seguinte, Jesus nasceu de verdade, não tem como a gente comprovar arqueologicamente, né? Não tem dados arqueológicos para isso. Mas a probabilidade de que Jesus tenha nascido realmente no dia 25 de dezembro é muito alta. Eu vou explicar por quê. Certo? Quando você pega a Bíblia, você tem lá no livro de São Lucas, é a história de Zacarias, né? Que Zacarias estava servindo no templo quando aconteceu que a Isabel ficou grávida, né? E ele ficou mudo, não teve essa história? Então tá na Bíblia essa história. E isso aconteceu quando Zacarias servia no templo, certo? Só que Zacarias era da tribo de Abidias, né? E existia uma dinâmica entre os judeus de revezamento dos sacerdotes no templo. Então, cada sacerdote de cada tribo, ele só ficava 2 semanas e depois mudava da tribo, mudava para outra tribo, mudava para outra tribo, ele só voltava a servir de novo 2 anos depois, às vezes até mais, porque eram 24 meses, né, de rotação, porque eram 12 tribos, ia rodando de 2 semanas, e aí, no final das contas, ou seja, existia uma grande dinâmica. Como Abidias, como na tribo de Abidias tinha Zacarias e ele era o profeta que estava servindo, a gente já tem uma informação. Só que lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, veio o Espírito Santo, no ano de 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído, né, foi destruído pelo general romano, a gente sabe qual era o sacerdote, qual era a tribo de sacerdote que estava servindo ali naquela época. Né? A historiografia conta isso com certeza. Então, você faz uma retrospectiva e você descobre que Zacarias estava servindo por volta de setembro, do final de setembro. Aí essa é a primeira informação chave que a gente tem. Zacarias estava servindo no Templo de Jerusalém no final de setembro. Aí o próximo passo. Depois de 6 meses, né, que foi que a Virgem Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Né? Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Certo? Então, setembro mais 3 meses, março. E aí é por isso que a gente celebra a festa da Anunciação no dia 25 de março. E a festa de São João, 9 meses depois de quando Zacarias recebeu, quando Isabel ficou grávida. Então a festa de São João é dia 24 de junho. Então você tem aí mais ou menos a progressão. E depois de 9 meses, do dia 25 de março, você tem o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Mas não é só isso. Existia um santo, que é Santo Hipólito. Santo Hipólito foi um santo que ele descende diretamente da tradição apostólica. Ele foi Hipólito de discípulo de Roma. Santo Hipólito de Roma.
Santo Hipólito de Roma. Ele foi discípulo de Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Então, existe uma ligação direta. E Santo Hipólito, ele era muito ligado à tradição. Inclusive, ele se envolveu em várias tretas lá na época dele, porque ele era muito ligado à tradição. Então, ele não queria que... Ele tinha até os excessos. Ele não queria que, por exemplo, uma pessoa que negou o martírio fosse absolvida. Depois ele se corrigiu, mas ele tinha aí uma certa rigidez. Então, ele era muito ligado à tradição. E já no ano 200, ou seja, pouco tempo depois, ele já atestava que Jesus havia nascido no dia 25 de dezembro. E antes disso ainda, a festa de São João, na igreja oriental, que era a igreja majoritária daquela época, a festa de São João já era celebrada no dia 24 de junho. Só que São João é 6 vezes mais velho que Jesus, está na Bíblia isso. Então é uma coisa muito notória, muito fácil de você constatar que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Além disso, tem outra informação que a gente tem baseada na história, que é o seguinte. Vocês estão acompanhando aí? Eu estou falando muito rápido. Preste atenção. Para mim tá bom, né? Não sei o que, é que o pessoal Qualquer tá coisa achando. vocês perguntam aí. Então, outra informação baseada na história. Depois que o cristianismo começou a acontecer, depois que Jesus nasceu, depois que Jesus ressuscitou, depois que veio a época de Constantino, houve ainda um outro imperador que foi um apóstata, chamado Julião o Apóstata. E ele declarou que dia 25 de dezembro seria a festa do Rei Sol. Então, a historiografia mostra o contrário do que se conta. Que naquela época foi criada a festa do Rei Sol para substituir a festa do nascimento de Jesus, e não o contrário. Então, quer dizer, a gente hoje escuta e engole que a festa de Jesus, que o nascimento de Jesus foi colocado nessa data por causa do nascimento do Rei Sol, né? Da festa do Deus Sol dos pagãos. Mas foi o contrário. A festa do Deus Sol, dos pagãos, dos romanos, ela é de data posterior ao nascimento de Jesus. Então não tem nada a ver, a festa não existia antes, passou a existir depois. E foi exatamente porque o cristianismo ele foi dominando aquela cultura. Muito interessante Daniel Hobbes falando, que ele diz assim, os cristãos eles ganhavam espaço na sociedade pela maneira como eles ajudavam os pobres, pela maneira como eles acudiam àqueles que estavam sofrendo as catástrofes naturais, a peste, as doenças, né? Abrigavam os peregrinos. Então, dessa forma, a sociedade foi sendo cristianizada de uma maneira espontânea, de modo que 300 anos depois já havia na igreja romana, que é da década de 60, né? E no Oriente já havia muito cristianismo. Né? O cristianismo ele foi criando uma sociedade. Então, quando apareceu um imperador que não queria o cristianismo, que queria destruir o cristianismo, já depois do tempo das perseguições, foi que ele determinou que se celebrasse a festa do Deus Sol no dia do aniversário de Jesus. Quando os cristãos já celebravam o aniversário de Jesus, foi que os romanos botaram essa data aí. Então, eu mostrei para vocês aqui sim, facilmente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. O ano não dá para a gente ter muita precisão, mas o dia dá. Pessoal, eu queria fazer uma coisa agora. Se você entendeu e gostou do que o Rubinho falou, você bote palmas aí nos comentários. Bota as palmas aí, bota aí. Então, pessoal, eu não sei como é aqui, se vocês já têm o hábito de celebrar na casa de vocês o Advento. É bom falar da história da coroa. Fala aí. Tu quer falar? Fala que começou com os protestantes. Eu prefiro contar a história da árvore de Natal. Melhor. Prefiro contar a história da árvore de Natal. Só fala um pouquinho da coroa do Advento. Coroa do Advento, gente. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, eu sou austríaco, né? Sou bonita assim porque eu sou estrangeiro. Então, apesar de austríaco, o Padre Léo é esse aí. Então lá na Áustria, né, um país de raiz profundamente católica, que salvou a Europa da invasão muçulmana, foi, né? Então, lá na Áustria é fortíssimo o Advento. O Advento é celebrado, não sei se minhas irmãs estão aqui, está muito tarde, estão dormindo já lá, minha família mora lá em Viena. Mas o Advento, Rubinho, ele é celebrado assim com
com muita força nas escolas. A prefeitura, ela enfeita as praças com coroa do advento, todas assim, tem coroas lindíssimas, né? Assim, mas com monumentos mesmo de coroa do advento. Então, tem essa tradição muito forte da coroa do advento lá na região anglo-saxônica, né? Ali, Alemanha e Áustria, principalmente, né? E então, ela surgiu justamente, eu não me lembro se era um pastor, enfim, pastor, surgiu um pastor. era um pastor, né, que quis fazer isso para mostrar para os seus filhos que a proximidade do Natal, né? Então a coroa tinha, eu acho que era 24 velas, né? É. Então todo dia ele ia acendendo uma até chegar e juntar todas, e foi daí a Igreja Católica pegou isso e catolicizou, né, colocando as 4 velas do Advento, que são os 4 Nesse domingos caso do aí, a Advento. história é engraçada porque, de fato, veio do negócio do sol, né? Do sol invicto, né? Que ele quis Porque quando colocar, sai do protestantismo não pode ser perfeito, né? Tem que ter defeito, né? porque, na verdade, foi assim, não discordando do que ele contou, só acrescentando. Ele colocou as velas, colocava as velas e ia acendendo, porque os pagãos, quando eles iam celebrar a festa do Sol Invicto, né, do Sol Invictus, que se celebrava em dezembro, dia 21 de dezembro, eles utilizavam a simbologia de velas, né, velas que se acendiam, porque era a treva e começou a luz. Então eles acendiam velas. E aí esse pastor protestante pegou, ele pegou do paganismo e colocou nessa tradição acender as velas, né, para a luz ir se aproximando, e aí dessa forma, sim, aí a Igreja Católica catolicizou, mas não há nada demais em a Igreja Católica ter catolicizado, pelo contrário, Não, de forma catolicizou. alguma. Por exemplo, E o uma padre usa estola, curiosidade, não usa estola o padre? A é estola veio do pagão, paganismo também. Era o senador paganismo. romano que usava a estola, para indicar que ele tinha o poder. Quando a Igreja O Católica manípulo pegou, também, né? A exatamente. mitra, Não, tanta coisa, né? tanta A coisa. árvore de Agora, Natal também. peraí, você vai já falar da árvore de Natal. Deixa eu só falar uma curiosidade aqui, que eu queria que você explicasse melhor isso aqui. O que acontece? O Brasil gosta de pegar e avacalhar tudo, né? Então, a tradição católica, né, muito antiga, né, já multissecular, da coroa do Advento, cada vela ela tem a cor litúrgica do paramento do padre. Então, são 3 domingos roxos e um domingo róseo. A gente pode explicar o que é o róseo. Aí o Brasil Isso. avacaia, né? Aí bota verde, amarelo, Uma verde, uma branca, uma vermelha. Carmen Miranda, né? Não, gente, essa não é a tradição católica. Eu Isso tô aqui é a até querendo, eu tô até invenção. querendo, tô pensando que se eu viro para mostrar a minha, só que aqui tá tão bagunçado. Não, deixa eu falar, depois você pega atrás da casa. Então, a tradição católica são 3 velas roxas e uma rosa, porque é a mesma Exato. cor do paramento litúrgico do padre. Então, colorido, macumbado, é a vacaiação brasileira, que adora vacaiar as coisas, tá? Então, não Exato. existe isso. Então, Mas pronto. fala agora da árvore de Natal, que eu acho muito massa essa história da árvore de A Natal, história do da árvore de Deus Natal, Thor. galera, é a seguinte. Tem o Deus Thor Tinha. no meio, Hã? tem o Thor no meio, não tem? Tem o Thor. Preste Não, atenção. vamos lá, Thor vai entrar no Natal agora. A Thor, história é a seguinte. Deus Depois a gente volta trovão. para contar um pouco mais do Advento, mas a história é a seguinte. Tem um cara chamado Bonifácio, certo? Ele é inglês, e aí ele foi beneditino, o Papa o enviou para É santo, hein, gente? São São Bonifácio. Bonifácio. Eu falei Bonifácio para poder depois dizer que foi canonizado, mas tudo bem. Tá bom, São tá bom. Bonifácio. São Bonifácio, ele era inglês, mas foi enviado para evangelizar os saxões ali, daqueles países ali em cima, que hoje são Suécia, Noruega e Finlândia, né? Os escandinavos por ali, né? E na região da Alemanha. Tanto é que ele é conhecido como o apóstolo da Alemanha, São Bonifácio, né? Então ele evangelizou aquela galera todinha. Quando ele chegou lá na Alemanha, havia uma região que os pagãos ali, eles faziam sacrifícios humanos no meio do inverno, né, para abrandar o inverno. Eles acreditavam nos deuses, né, e tinha um deus lá que era Thor, o rei o deus do trovão. E aí, para abrandar a ira de Thor, para que o inverno não fosse tão forte, né, tão
tão violento, né, com eles, eles faziam sacrifícios humanos, eles sacrificavam crianças. E aí o que foi que o apóstolo da Alemanha viu, né? Ele chegou lá e aí tinha um carvalho bem grande, onde eles faziam aquele sacrifício, embaixo do carvalho, que era conhecido como o Carvalho do Trovão. Ele chegou lá e disse, ó, esse Carvalho do Trovão, que é o Carvalho do Sacrifício, vai ser destruído pelo menino, não que vai morrer aqui embaixo, mas pelo menino que vai nascer hoje, porque era justamente a noite de Natal. Ô, glória! E aí, eles disseram assim, você não Cabra pode... macho. Hã? Cabra macho. Cabra macho. Ele disse assim, você não pode cortar esse carvalho, porque senão você vai ser atingido pelo trovão do Deus Thor. Ele disse, não posso? Mas peraí, né? Pegou lá o machado e pá! Derrubou o carvalho. O carvalho caiu lá embaixo. Pô! Aí ele falou um negócio bem bonito. Eu até peguei aqui o discurso dele, que está no livro da biografia dele. Vou ler rapidinho. Ele diz assim, ó. Escutai, filhos do bosque, o sangue não fluirá esta noite, a não ser que piedade se derrame do peito de uma mãe. Porque esta é a noite em que nasceu Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, mais gentil que Freia e mais forte do que Thor. Desde sua vinda, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem chamaram em vão, é a morte. Ou seja, vocês chamaram em vão Thor, ele é a morte. No profundo das sombras, ele se perdeu para sempre. Desta forma, a partir de agora, vocês começarão a viver. Essa árvore sangrenta nunca mais escurecerá sua terra. Em nome de Deus, vou destruí-la. E aí, pá, mandou bala. Mandou o machado para cima e derrubou o carvalho. E lá ele plantou um pinheiro. Que não era exatamente um pinheiro. É uma árvore da família dos pinheiros. Agora me fugiu o nome. Mas ele plantou, simbolizando o menino Jesus, que ia nascer, porque também é uma árvore que fica o ano inteiro verde. Né? As folhas dela não secam, passa o ano inteiro verde. Então, plantou, depois eu digo o nome da biografia dele, certo? Alguém perguntou aí. E aí ele plantou lá a árvore, que é um pinheiro, e com o carvalho da árvore que ele derrubou, ele construiu uma capela. Construiu uma capela com o carvalho do Thor. E aí pronto. E assim foi que começou a tradição da árvore de Natal. Justamente por isso que a árvore de Natal é um pinheiro, né? Gostaram da história da árvore de Natal, pessoal? Isso é muito bonito, gente, porque no hemisfério norte, né? Então, nessa época é inverno, Natal, então é muito frio, muita neve. Então, vocês que a maioria de vocês nunca viram, todas as árvores ficam sem folhas nesta época. Então, fica tudo seco. É uma imagem feia. Né? O pessoal, é bonito a neve. Só neve, porque se não tiver neve, e a neve não fica sempre, é tudo cinza, tudo cinza. E a única coisa bonita que tem é o pinheiro, porque o pinheiro é verde, né? Verdinho. Ele fica sempre verde, mesmo coberto de neve. Então, ele vence o rigor do frio. Né? Então, é um sinal de esperança, né? Um sinal da ressurreição também, da vida que nasce. É belíssimo, né? Muito Exatamente. bonito. Ele E aí diz depois assim, vai se acrescentando outras coisas, né? Na árvore de Natal, as bolas, né? Depois foi acrescentando, né? Os Velas, símbolos né? e tudo. Na verdade, se colocavam velas, né? Na árvore de Natal. Enfim. Ele diz outros assim, ó. símbolos. Ele diz assim, ó. Esta pequena árvore, este pequeno filho do bosque, será sua árvore santa esta noite. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque suas folhas são sempre verdes. Chegou a Marília. Fala, oi, amor. Oi, Padre, sua bênção. Oi, Marília. Gente, fica aqui, Marília. Vem cá, vem cá. Gente, próxima sexta a live é com essa moça aí, ó. A esposa do Rubinho. E com o Bento, ó. Já tá grandão. Muito bem. Próxima sexta-feira a live é com ela. Certo. Vocês vão ver o espetáculo. Pega o Casal Georrasto, tá dizendo que vai cortar, vai à floresta cortar o meu semana que vem, o pinheiro. Né? Sim, aí ele diz assim, olhem como as pontas estão dirigidas para o céu. Terá que chamá-lo a árvore do menino Jesus. Reúnam-se em torno dela, não no bosque selvagem, mas em seus lares. Ali haverá refúgio e não haverá ações sangrentas.
mas presentes amorosos e gestos de bondade. Esse foi o discurso de São Bonifácio para continuar a evangelizar aquele povo que estava ali, que adorava o Deus Tó e passou a adorar o Deus menino que nasceu, né, naquela noite. Então, essa é a bonita história da árvore de Natal. Louvado seja Deus. E o advento? Então, gente, advento, né? Então, pronto, deixa eu falar aqui rapidão. Então, Olha as pessoal, perguntas que o pessoal faz. Padre, não montar o Natal é pecado. Meu Jesus, de onde é que você tirou isso? De onde é que você tirou isso? Pelo amor de Deus. Qual é o mandamento que fere? Mandamento da igreja. Não montarás, né? montarás Árvore de a árvore de Natal. Natal. Mandamento da igreja. Ah, Sim. nossa Senhora. Então, pessoal, então o advento é o seguinte, é esse período em que a gente vai se preparar para a vinda de Jesus, certo? É importante preparar a casa, sim, é importante preparar a casa, mas é mais importante do que preparar a casa, preparar o coração, né? É um tempo que você vai mergulhar na oração. Eu indico, inclusive, um livro muito bom, que são as Meditações de Santo Tomás de Aquino sobre o advento. Né? Cadê? Era para ter pegado aí para fazer o Jequiti. Jequiti. Tem dois, olha que pode copiar. Esse outro é da Quaresma e o outro é do Pentecostes. Aqui, ó, gente. Promoção lá na livraria também, viu? Então, Jequiti. é o tempo de você preparar o coração. Eu vou te dizer como é que a gente faz aqui em casa, certo? Aqui em casa, a gente toda semana, todo domingo, a gente se reúne e acende uma vela da coroa do advento. A nossa coroa tá meio magrinha ainda, porque ainda não tem os ramos ao redor. Tá só as 4 velinhas. 3 velinhas roxas e uma velinha branca e uma velinha rosa. Mas a gente vai, é domingo, né, que começa o advento, a gente vai deixar ela bem bonita. O presépio já tá aqui, ó. Vou mostrar aqui o presépio para vocês. Como é que vira? O presépio já tá aqui bonitinho. A gente tá vendo? Ah, tá aí o presépio. Tá vendo? E lá atrás estão as velinhas, ó. As 4 velinhas. 3 velinhas roxas e uma velinha rosa. A gente até tirou o ícone que a gente vai botar o outro, que é o do advento. Mas, como é que a gente faz? Todo domingo a gente se reúne em família para poder fazer uma oração e acender a vela. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o evangelho do domingo, a gente se reúne todo mundo, a gente faz o sinal da cruz, canta uma música, reza, lê o evangelho do domingo, faz uma oração e acende a vela. E dessa forma, a gente vai ensinando. É muito bom porque na minha família, minha mãe tem 4 filhos, né? Uma mora no Canadá hoje, mas todo ano a gente tinha a tradição de acender um dia. Juana mora no Canadá, sabia não? Poxa, não sabia não, ué. Tem 2 meses que ela tá lá no Canadá, a bichinha. Ah, 2 meses. E amanhã é agora. aniversário dela. Juana, um beijo. É amanhã? Ah, é amanhã, 28 de novembro. É pertinho do Alcinete, é? É, uma semana antes. E ela foi em missão ou ela casou? Não, ela casou, né? E aí migrou pra lá, foi trabalhar lá. Tá. Que Então, legal. Mais uma a casa gente- para me hospedar. É verdade. Então a gente se reúne. Cada dia, cada domingo a gente se reúne na casa de um. Uma semana na minha casa, outra semana na casa da minha mãe, outra semana na casa da minha irmã, outra semana na casa do meu irmão. Então a gente vai e se reúne. E aí vai os filhos de todo mundo, né? Os bebezinhos, as crianças. E aí cada domingo a gente acende uma vela. A gente segue uma tradição que é assim. No primeiro domingo, o filho mais novo acende a vela. Aí vai a mãe segurando o bebezinho, que sempre tem um bebezinho, acende a primeira vela. No segundo Gente, domingo, ó, peraí. Só, é porque o meu público é meio doente, tá? Então, ele é meio dodói. Então, pessoal, isso aqui não é pecado, não, tá? Não é lei, não. Isso aqui é é só como a gente faz. tradição da família do Rubinho, tá? Família Exatamente. Rebouças. Não é obrigado a fazer, não é pecado se não fizer, não é tradição que remonta a São... sei lá quem. Então, pronto, aí a gente faz dessa forma. Aí, na primeira semana acende um, na segunda semana o outro acende, na terceira semana acende o outro, na quarta semana acende o outro. E dessa forma, como família, a gente faz esse momento de oração, que a gente vai também se preparando para a chegada do menino Jesus. Mas isso aí não é obrigado a ser desse jeito. O importante é que você, Mas de é alguma muito bom, forma, parabéns. Gostei. é importante que de alguma forma você prepare a sua casa, a sua família, o seu coração. E é uma maneira também de você evangelizar. Muita gente me pergunta às vezes assim, mas a minha família não é católica, o que é que eu faço? Chama eles para participar, vamos fazer uma oração e acender a primeira vela.
domingo que vem a gente acende a segunda, no terceiro domingo já vão perguntar, cadê? Vamos acender a terceira, não? Não é assim? É isso aí. A gente É começou a isso fazer aí. na casa da minha sogra dessa forma. Todo domingo a gente acendia com a minha família e acendia na casa da minha sogra. Acendeu no primeiro, no segundo, no terceiro a gente já estava indo dormir no domingo à noite. Aí ela ligou, ei, vocês não vão acender a vela não hoje? A gente vai, tá? A gente foi lá para casa dela, fez a oração, acendeu a vela do mesmo jeito. E dessa forma a gente vai construindo uma tradição. E, claro, é um gesto exterior, mas que ajuda também a gente a viver isso de forma interior, né? Claro, a igreja nos fornece também, aí o padre já pode falar muito melhor do que eu, personagens, né? Que a gente pode pensar na época do advento. Por exemplo, o profeta Isaías. Você pega o segundo Isaías e aí você vai ler a partir do, acho que é Isaías a partir do 40, né? Que é o segundo Isaías, 40 e pouco. Que aí você vai ler a promessa da restauração de Israel. Aí você pega São João Batista, a Virgem Maria, São José, que são os personagens que a igreja nos dá, né? Para a gente se unir a eles nesse período de advento, né? De preparação para a chegada do menino Jesus. Então existem sinais, a igreja gosta de trabalhar com símbolos. O Padre Léo, mais do que eu também pode dizer, como a igreja é, digamos assim, sensível. Tanto que os sacramentos são todos sensitivos. Não existe sacramento virtual, a missa virtual, a confissão virtual, nada tem que ser lá, ao vivo. Né? A Eucaristia tem que ser o pão aqui na sua boca. Né? A crisma tem que ser ali o óleo na sua testa. Então, a igreja gosta do toque, né? Do tato. Porque Deus se encarnou, né? Então assumiu a nossa humanidade. Então a graça de Deus, ela se tornou sensível. Então isso é importante que você falou, que o pessoal fica querendo confessar pelo WhatsApp. Não existe. O padre tem que te ver, ele tem que te ouvir fisicamente. Porque é assim a dinâmica da encarnação. Né? A gente não é protestante para fazer as coisas somente da nossa imaginação, somente na nossa cabeça, né? Então as coisas, Jesus instituiu os sacramentos pegando elementos concretos, elementos físicos, né? Então, por isso que é o padre, a pessoa do padre que te perdoa, não é você que pede perdão a Deus, né? É a Eucaristia, não é você que entra em comunhão gostosinha aqui com Deus, fecha os olhos e balança. Não, você tem que comungar, receber a carne de Cristo, o sangue de Cristo, e assim por diante. Todos os sacramentos. E E a isso é graça muito de Deus, importante. ela nos toca. Isso é muito importante porque tem muita gente que se acostumou, por causa desse coronavírus, a assistir a missa na internet e ficar de boa. Né? E não é. E não é de jeito nenhum. Não existe sacramento pela internet, pela televisão, de jeito nenhum. Então, por isso que a gente tem que, o quanto antes, voltar para dentro da igreja. Então, o que eu estava dizendo, a igreja nos dá esses símbolos, né, que nos ajudam exteriormente para mover o nosso interior. Então, a gente tem a escada, né, a escada de Jacó, que é um outro símbolo que a gente usa também na quaresma. No advento. A gente tem a coroa do advento, que o Padre Léo estava falando. Então, a coroa do advento são 4 velas, cada uma de um domingo. Primeira vela roxa, segunda vela roxa, terceira vela rosa, porque é o domingo Gaudete, é o domingo da alegria, para a gente se lembrar que a gente está na espera de Jesus, mas não é uma espera deprimida, uma espera triste, é uma espera alegre. E tem a quarta vela, que é também uma vela roxa, né? Nesse tempo de espera. 2 simbologias que eu acho muito interessantes também, padre, que são, primeiro, o roxo da liturgia. Quem vive aqui, então tu tem seguidor no Brasil todo, talvez algumas dessas pessoas que estão escutando aqui vivam no interior. Talvez tenha aqui algum agricultor. E entre os agricultores, se diz que quando você lança a semente na terra e a semente tá para florescer, tá para germinar, a terra fica roxa. Então esse roxo simboliza também o tempo que vai nascer, né? Que vai brotar. Então a igreja também pega essa simbologia para utilizar na liturgia, tanto na quaresma como no advento. Então o roxo ele simboliza também essa semente que foi lançada, que já morreu debaixo da terra e que vai germinar. É uma simbologia muito linda que a igreja utiliza. E para mim, uma outra grande simbologia, essa aí eu aprendi com Chesterton, né? É o seguinte:
É uma simbologia, vai. Todos os caminhos levam a Não, Roma, não vamos é? vou procurar ali do chat. Deve ser uma ortodoxia, não me lembro qual é o que ele diz isso, mas tudo bem. Mostra aí o Padre Brown, meu predileto, Padre Brown. Ih, cara, tá difícil eu achar aí nessa confusão. Então, pronto. O Chesterton, ele conta uma história que é a seguinte. Ele diz assim, ó. O que é que acontece no hemisfério norte? A partir de setembro, aliás, a partir de março, os dias começam a diminuir de duração e as noites começam a aumentar de duração. Então, a noite vai se tornando mais longa e o dia vai se tornando mais curto. Simbologicamente, a treva, ela vai vencendo a luz, ela vai ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. E o que é que acontece no dia do Natal? Pouco antes, na verdade, né? No dia por volta ali, que é dia do solstício de inverno. É a noite mais longa do ano, porque a partir dali, a luz começa a vencer. E a luz começa a vencer, Jesus nasce, e agora a luz vai vencer as trevas. E a luz vai começando a vencer as trevas. Então, essa simbologiazinha do Chesterton, que eu acho muito linda para explicar esse período de preparação e o Natal. Muito forte, né? A gente vai... A Angélica está dizendo 12 de dezembro, é 21 de dezembro. É o solstício de inverno. Equinócio de inverno. Solstício, não? Solstício de inverno no hemisfério norte e de verão no hemisfério sul. O equinócio é setembro e março. Setembro e março. Solstício, confundi. Ó, tem uns amigos nossos aqui, a Fabiola tá aqui. Cadê? A Angélica. Fabiola deu um alô. Aí, Fabiola. Um abraço. Apareceu nesse instante ali a Camila também. Um abraço. O que mais, padre? Uma coisa interessante que eu ia falar, mas eu até deixei separado aqui o livro, mas guardaram. É uma carta pastoral escrita pelo Papa Francisco ano passado. Admirável signo, o admirável sinal, que é uma carta apostólica. Assim, ela deve ter uns 30 páginas, eu acho que não tem mais do que isso. Que é uma carta falando sobre o presépio, né? Contando que o presépio é uma invenção de São Francisco de Assis. Sim. Foi São Francisco de Assis que inventou o presépio. Olha, Nossa Senhora. Eita, tá aqui o pé na... o São Francisco Exatamente, de Assis. São Francisco. É muito bonita essa história. Exato, São Francisco que inventou o presépio para ensinar para aquele povo humilde, que não tinha conhecimento de teologia, de nada, né? O que foi que aconteceu ali naquela noite em Belém. Então ele pegou uma pessoa, disse, você é Nossa Senhora. O outro disse, você é São José. Vocês são os reis magos. Vocês são os pastores. E aí pegou uma imagem de São Francisco, do menino Jesus, e colocou lá no presépio, na meia-noite. E aí, quando deu meia-noite, aquela imagem abriu os olhos, né? E aí ficou iluminado, sim. Eu já li aqui as fontes franciscanas, e aí o relato é... A Marília passando escondida aqui. Então, nas fontes franciscanas se conta que no momento da meia-noite, quando o sino toca, o menino Jesus fica iluminado, e aí todos os que estavam ali, aquele povo humilde, pobre, que não conhecia teologia, muitos não sabiam ler, né? Eles têm uma experiência verdadeira do nascimento de Jesus. Então, o menino Jesus de madeira aparece ali, e aí depois ele volta a ser um boneco de madeira, né? Mas quem viu aquela cena, quem presenciou aquele milagre, nunca mais esqueceu, né? Então foi a partir daí que começou a tradição de se fazer um presépio. Então, se você não faz um presépio na sua casa, não deixe de fazer, porque é uma experiência linda. É uma coisa que você olha e vê o menino Jesus ali na palha, você pensa, poxa, Jesus é Deus, né? Ele podia ter nascido dentro de um castelo, isso a gente fala o tempo todo, mas às vezes não cai a ficha, né? Ele não precisava nem ter se encarnado, claro. Mas se encarnasse, que fosse dentro de um castelo, né? Cercado de ouro, cercado de coisas e tudo. Ele não, ele quis nascer ali no meio dos pobres, ali no estábulo, onde se cuida dos animais. Né? Ficou dentro de uma manjedoura, onde o burro comia o capim lá dentro. Então, assim, é uma coisa que ajuda a gente a rezar o presépio. E o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica sobre o presépio ano passado. Fininha, que está na internet, qualquer um pode ler aí.
Vale muito Você a sabe pena o a nome, leitura. Rubinho, por favor, o nome da carta? Eu vou pegar aqui ela, peraí. É, Não sei pessoal, dizer. enquanto o Rubinho não volta, deixa eu explicar para vocês uma coisa importante. Você pode fazer o seu presépio em casa de modo muito simples, tá? Você pode fazer com o que você tem. Eu sempre fazia na minha paróquia, quando eu era pároco lá em Fortaleza, né, eu fazia uma exposição de presépios, né? É uma tradição muito antiga lá da Itália. A Itália, em todas as igrejas que você vai na Itália, você vê presépios maravilhosos, né? Porque surgiu lá na Itália o presépio, né? Então eu fazia na minha paróquia uma exposição de presépio. Então as crianças faziam presépio, tudo com material artesanal, com lápis de cor, sabe, com bonequinhos de barro, feito com as próprias mãos, sabe, não precisa comprar coisas caras. Você pode fazer uma Achei coisa não. simples também, né? Então isso é legal. Eu estava dizendo aqui para o pessoal, Rubinho, que a gente pode fazer presépio, não precisa comprar um presépio caro se você não tiver dinheiro. Você faz um presépio com as suas próprias mãos, né? É, Chama faz, criança para faz fazer, artesanal, faz de qualquer jeito artesanal. aí. É Faz o muito melhor que você legal. puder, claro. Né? Não faz de qualquer jeito, mas faz o melhor que você puder com o que você tiver disponível, claro, né? Deixa eu dar uma sugestão aqui para a gente já ir acabando a É, live. deixa eu só dizer o nome da carta apostólica. Ah, botaram até um link aí que eu vi, mas Ah, diz o botaram? nome. Tá pronto. Pode Admirabile falar. Signum. Admirabile Signum. É bem pequenininha, cara. Não tem 20 páginas no papelzinho daquele, sei lá, daquele pequenininho, né? Joia. Pessoal, a gente já está acabando e eu vou falar um pouquinho, depois eu queria que o Rubinho completasse, a respeito da penitência, né? Tem gente que diz, Isso. o advento é tempo de penitência, o tempo de penitência é só o Natal, só a Quaresma. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: tempo de penitência é a sua vida toda, meu amigo. Todos os dias da sua vida, até você ir para o céu, vai ser dia de penitência, porque você Padre tem que Léo, penitenciar os seus pecados. Diga. por favor, conta uma história aí pra gente, aquela história que tu contou naquele dia lá na sorveteria, do cara que morreu e voltou do purgatório. Aquela história ali me impactou muito. Que Do, Jesus da- perguntava do se ele Padre queria. Pio? Hã? Do Padre Pio, isso, do Padre Pio. Ah, gente. Inclusive, essa história ela está bem descrita, se você quiser saber, lá no site do Padre Paulo Ricardo. Depois eu achei ela lá. Ah, Então, é interessantíssimo, gente. Essa história é do purgatório. Então, tinha um frei, eu vou falar rapidinho, tá? Tinha um frei que ele era muito santinho, muito piedoso e só muito cheio de virtudes. Ele só tinha um defeito. Mas essa é uma história verídica, tá? Ele conviveu com o Padre Pio, ele era confrade, ele viveu junto com o Padre Pio no convento. E ele recebia doações, e como ele tinha voto de pobreza, ele tinha que dar todas as doações para o prior do convento, né? Mas o que é que ele fazia? Ele não dava tudo, porque ele ajudava os pobres. Então, antes de entregar, ele já dava para os pobres, entendeu? Então, às vezes, ele ficava, não para ele, porque ele era franciscano, ele era pobre, mas para ajudar os outros ele ficava. Mas não deixava de ser um pecado contra a virtude da pobreza. Então, esse frei ficou muito doente, ficou à beira da morte, e tem uma história bem longa, né? Porque o Padre Pio, ele ia morrer, o Padre Pio mandou ele para Roma, para ele se operar em Roma, ele não queria ir, mas ele foi, e quando chegou lá, o Padre Pio disse que ia acompanhá-lo, então teve um milagre de bilocação. O Padre Pio, mesmo lá em Pietrelcina, foi a Roma também, né? O Padre Pio fez várias bilocações. Então, ele foi operado, sofreu muito, mas ele veio a falecer. E aí, o médico deu atestado de óbito, tudo. Só que o que acontece? Por um milagre do Padre Pio, depois você vê a história direitinho lá no site do Padre Paulo Ricardo, se eu achar o link eu posso colocar, enfim. Ele ressuscitou, né? E o médico era ateu, o médico se converteu, porque o médico viu que ele tinha morrido, o médico fez atestado de óbito, inclusive essa é a especialidade do Dr. Rubens, né? Cuidados, não ressuscitar a paliativos. gente, cuidados paliativos. Especialidade de ressuscitar pessoas, que o Padre Léo está dizendo aí. Só se for na fé, né?
Não, eu sou paliativista, de cuidados paliativos. Eu acompanho as pessoas para morrer. Então, se alguém está precisando morrer, pode falar com o Rubinho. Vai me ligar, eu cobro uma bagatela de... Deus me livre. Então, esse cara, ele ressuscitou. E aí, quando ele ressuscitou, ele contou o que ele passou, ele realmente morreu. Então, ele foi condenado ao purgatório por causa daquele pecado, que ele ficava com dinheiro e não entregava para o superior o dinheiro, né, apesar dele ter voto de pobreza. Então, ele ficava, então, era um pecado venial, não era mortal, viu, gente? Inclusive, se você é escrupuloso, somente hoje, já basinha aqui, gente, aqui, eu coloquei em Black Friday lá o nosso curso para curar os escrúpulos, tá? Consciência sadia. Excelente Só hoje. curso, eu comprei. Eu comprei, Padre Léo? Comprou, eu ia dar para ele, porque é meu amigo, então eu te dou. Não, eu compro, então tá bom. Eu comprei porque é o dinheiro que vale a pena, que o curso é muito bom. E é bem baratinho, ainda colocar tá com 30% de desconto, mas só hoje. Então, pessoal aí que tá sofrendo, e tem 15 dias de garantia. Se você não gostar, você pode pedir dinheiro de volta, não tem problema. Olha aí, quem tá aí, chegou. É o Guido. Oi, Guido. Guido é a criança mais linda do mundo, né, Ó, não, veio com a Guido? Faz camisa um da legalzinho. festa, ó. Olha aí. Faz um legalzinho aí pro tio. Tá legal. Pede a bênção Eu pro padre, tenho... filho. A bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Manda um beijo pra ele. Eu tenho um stick com o Guido. A foto quem tirou lá no Guatemi. Tá fazendo assim. Então, aí ele foi o seguinte. Vem. Ele foi condenado a pouquíssimo tempo de purgatório. Pouquíssimo tempo de purgatório. Mas aí, intervenção do Padre Pio com Nossa Senhora, né, nos conchavos lá dos grandes com Deus, né, então assim, deu a opção para ele: você quer passar esses minutos aqui no purgatório, ou você quer voltar à Terra, viver 40 anos de muito sofrimento, com doença, com dor, e morrer e ir direto para o céu? Aí ele disse: eu volto. Com certeza, ele achava que já tinha passado 300 anos, a gente tinha passado só 3 minutos. De tão grande era a dor que ele estava sentindo, o sofrimento era tão intenso, que ele preferia voltar para a Terra e viver nas mais atrozes penitências e sofrimento durante 40 anos. E assim ele viveu mais 40 anos e morreu santamente. Ô, Glória. Mas uma história muito bonita, muito bonita. Vai ninguém Então, querer ir pro purgatório, a gente tem que querer ir pro céu, né? Então, tempo de penitência é todos os dias da sua vida. Cada vez que você renuncia à sua vontade para fazer a vontade de Deus. É uma penitência. Você está renunciando, e você luta contra o pecado, né? O pecado que é satisfazer a minha carne, a minha concupiscência, a minha vontade. Então eu renuncio à minha vontade, eu sou casto, eu renuncio à minha vontade, então eu vou sendo virtuoso. Então, essa é uma vida penitente. Então eu acrescento também algumas coisas que vão fortalecer a minha vontade para que ela seja mais firme para fazer a vontade de Deus. Então, começa daí. Então, a sexta-feira, por exemplo, é um dia que a igreja elege como dia especial de penitência, em recordação da cruz de Cristo, né? Agora, voltando para o advento. Então, é tradição antiquíssima da igreja, desde o início da igreja, que antecedendo as grandes festas, os cristãos se penitenciavam. Por isso que no nosso rito, né, o Rubinho deve saber, na forma tradicional, né, chamada missa tridentina, rito tradicional. Ixi, Maria. O Guido saiu correndo e fugiu da Marília. Aí ela veio correndo atrás dele. Então, sempre antecedendo as grandes festas, a nossa missa é roxo. Então, o pessoal acha estranho. Por exemplo, a gente celebra as vésperas de São João Batista, é roxo. Porque essa é uma tradição da antiguidade da igreja. Os cristãos, antes das grandes festas, jejuavam. Talvez seja para comer mais no dia da festa. Não sei, né? Mas é para se preparar especialmente, né? Espiritualmente, para celebrar. Então, a penitência do advento tem esse sentido de eu me preparar espiritualmente para celebrar o Natal, né? Então, eu queria dar uma sugestão, aí depois o Rubinho pode falar um pouquinho e a gente encerra. Uma sugestão que eu achei muito bonita
do padre Lucas Fará. Não sei se vocês seguem, é um padre muito bom aqui de uma diocese aqui pertinho de onde eu moro. Diocese de... Meu Deus do céu. Não interessa. Mas ele tem um Spotify, ele tem um perfil aqui no Instagram também. Então ele falou uma coisa que eu achei muito legal e eu queria sugerir para vocês. A gente eleger cada semana uma penitência diferente. Em vez de fazer uma, talvez seja muito pesado, uma penitência só as 4 semanas, isso aqui é uma sugestão, gente, não é ordem, não é pecado se não fizer, pelo amor de Deus, né? Isso é dodói. Mas eu achei interessante, por exemplo, na primeira semana do Advento eu não vou comer açúcar, na segunda semana do Advento eu não vou ligar a televisão, na terceira semana do Advento, entendeu? E alguma coisa que lhe ajude a vencer os seus vícios. Eu sempre insisto que a penitência deve ser alguma coisa que lhe ajude a vencer uma fraqueza sua ou um vício seu. Excelente. Fala aí. Isso aí não tem mais nem o que acrescentar, depois que o padre dá uma dessa aí. Na verdade, Não, mas... o Advento, bicho, assim, eu amo muito o tempo do Natal. E de um tempo para cá eu passei a viver melhor o tempo do Advento. Com certeza isso favorece quando chega no Natal. Por exemplo, você chega no Natal com saudade do Glória, né, na missa. É bom demais, cara. Então eu acho que quem não viveu ainda um tempo de Advento vale muito a pena começar, né? Não é difícil. É difícil, é só uma disposição do coração, né? Você fazer o que for possível, fazer um presente bonito. Se não dá para fazer a árvore de Natal, não tem problema, arruma a casa, deixa tudo bonito. É um tempo que você vai preparar o seu coração para receber Jesus, né? E aí você prepara a sua casa, se prepara, vai para a missa, né? Se confessa, faz a penitência, escolhe uma coisa para você renunciar. É uma coisa que, assim, é do dia a dia do leigo, né? Assim, é muito fácil a gente encontrar penitência. Porque no trabalho tem gente que a gente não gosta, tem vontade de murmurar, né? Tem vontade de discutir, de brigar. Você, não, hoje eu vou calar porque é Advento, né? Não, isso aqui eu não vou comer sobremesa hoje porque é Advento, né? E é importante a gente trabalhar isso dentro da gente. A gente não pode ver se balançando na rede, né? A vida é a vida de sofrimento, a vida de Jesus foi assim, né? E a vida não é um parque de diversões, né? A vida é um caminho como de Jesus para a gente chegar no céu com a graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa que eu escutei do então cardeal Ratzinger na missa de abertura do conclave que eu elegi o Papa. Ele disse, não, foi na missa de posse dele, que eu estava lá na Praça do São Pedro, né? Na missa de posse. Eu me lembro, inclusive tu mandou uma mensagem para mim assim, Habemos Papa Benedito XVI. Eu estava lá. Nossa Senhora, foi uma das maiores emoções da minha vida, ver a eleição do Papa Bento XVI, né? Eu vi a fumacinha branca, né? Eu estava lá quando ele apareceu, eu estava lá no dia da missa de posse, né? Tu me mandou um SMS, que eu estava no colégio. Naquela época, né? Imagina aí. Não existia o WhatsApp, né? Não existia, não. 2005, né? Então, perguntando de onde a gente é. Nós somos cearenses, pessoal. Exatamente. Nós somos de Fortaleza. Eu sou cearense, o Padre Léo é meio cearense, meio austríaco. Não. Então, gente, o Papa, ele falou o seguinte, ele falou do fardo. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados com os vossos fardos, né? E eu vos aliviarei. Aí ele acrescenta, engraçado, ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, Jesus pede uma troca. Ele diz que vai te aliviar dando o jugo dele. E aí o Papa Bento XVI, ele explicou nesse dia, eu nunca esqueci, ele falou assim, o jugo suave é a vontade de Deus. Nossa! O jugo suave é a vontade de Deus. Você entrega a Jesus os seus pecados, a sua própria vontade lhe oprime. Então, você entrega a sua vontade, você entrega a sua liberdade, e Jesus te dá
o jugo suave que você tem que carregar é a vontade de Deus. Aí ele falava isso referente a ele ter aceitado o jugo de ser papa, né? De ter aceitado como vontade de Deus. E também, por vontade de Deus, renunciou. Porque ele falou da boca dele, nós várias vezes, não só uma vez, que foi a vontade de Deus que ele tenha renunciado. Ele ainda diz E assim depois. se você ama o papa, você não vai contradizê-lo. E ele ainda diz assim: me alegra saber que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Né? Sim, sim. Nessa mesma homilia. Na mesma homilia. Discurso. É fantástica essa homilia. Você pode pegar lá no site do Vaticano, é lindíssimo, é lindíssimo. Então, gente, a renúncia à sua vontade, fazer a vontade de Deus, é a sua cruz de cada dia. É a sua cruz de cada dia. No seu estado de vida, né, e na sua vocação. Então, eu como padre, o Rubinho como médico, né, e como solteiro, como casado, como jovem, como estudante, todos nós temos que fazer a vontade de Deus. E esse é o nosso sacrifício do dia a dia. Então, no Advento, a gente vai usar a nossa vontade, fortalecer a nossa vontade, fazendo os nossos sacrifícios espontâneos. Não precisam ser grandes, mas precisam ser uma prova de amor. Né? Uma prova de amor. Eu ensinei para os meus alunos hoje, né? Eu dou aula no colégio, aula de religião. Eu ensinei para os meus alunos hoje uma frase, eu disse, anota aí, bota aspas. Fala uma propaganda desse colégio aí, todo mundo matricular os filhos lá. É aqui na minha paróquia. E aí eu disse, quem ama faz o máximo possível. Quem não ama faz o mínimo necessário. Forte. Decora essa. É boa. Quem ama faz o máximo possível. Quem não ama faz o mínimo necessário. Então, leve isso para a salvação, né? As pessoas ficam doidas que liberem a missa, né? Não, tá liberado, eu posso assistir pela televisão, né? Não faz nenhum esforço para voltar. Quem ama faz o máximo possível. Né? Cuidado com os escrúpulos. Aí eu acho que agora é a bênção para a gente ir meditar. Tá bom. Rubem, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, vocês sigam aí, Rubens EP Reboucas. As minhas lives sempre ficam salvas, viu, gente? O pessoal fica pedindo, salva a live, não precisa pedir, não. Toda live minha é salva. Toda live fica salva. Você pode olhar, tem live aqui com psicólogos, né? Sempre são conteúdos muito legais. E na próxima semana vai ter a live com a esposa do Rubinho, que é a Marília. A gente vai falar sobre... Olha, muito bom. O perfil dela é... Sociedade Zélia Martin. Sociedade Zélia Martin, né? Que é a Santa Zélia Martin, que é a mãe de Santa Teresinha, né? Exatamente. A gente vai falar sobre temperamentos, tá bom? Vai ser um negócio muito legal. Tem gente que me pergunta se isso aqui é superstição, se é horóscopo, se é não sei o quê. Então a gente vai tirar essas católico, o pessoal fala. Né? Horóscopo católico, né? Então a gente vai tirar essas dúvidas próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Bem, programa da Xuxa. A gente vai tirar com a Marília, tá bom? Então, vamos receber a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Graças. Rogai por nós. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Padre Léo. Tchau.